Oi, gente. A bateria riou. Gente, eu tô esperando o Léo voltar pra cá, tá? Desculpem, minha bateria riou. Tá vendo? Minha bateria riu. Léo. Ah, caiu de novo. Não, caiu a bateria. Eu não tinha como, não tinha ninguém aqui pra eu pedir a tomada e acabou rápido. Não, eu tô tentando aqui, porque o Léo tem que voltar pra falar comigo. A gente estava no meio da fala. Esquentando meu feijãozinho, eu com aquele resto de macarrão. Tomar meu banho. Ah, eu tô botando o Léo pra dentro, tá? Tá dando que ele não tá entrando. Deve ser a bateria. Coisas da internet, né? Acabar a bateria bem agora. Deve ser porque a bateria ainda tá ligada na tomada e carregando, gente. Desculpem. Agora o Léo sumiu de novo. Voltou. Olha lá, diz resposta do convidado não entrando, deve ser por causa da bateria baixa.
Ah, eu não queria que terminasse assim. A gente tinha tanta coisa boa para contar. Oi, Lennon. Oi, Andréia. Ah lá, eu não estou conseguindo resposta. Léo, eu tô te vendo aqui, Léo. Ai, tá me dando nervoso. Puxa, seu Luiz. Ai, eu não tô conseguindo, gente. E o pior é que eu nem posso marcar para detalhe, porque a gente sabe que a Agnes vai falar hoje de tarde e tem a reunião da Assembleia dos alunos. Será que isso quer dizer que a gente pode ter um encontro dois, Léo, para continuar em outro dia? Não estou conseguindo botar o Léo para dentro da conversa. Mas eu quero já deixar a dica para lerem esse livro, do Bartolomeu Campos de Queiroz, e esse da Marlene de Carvalho, tá? Podem, podem aproveitar. Quase entrou o Léo agora. Ai, meu pai, bateria, bateria. Quase aparecendo o Léo agora. Léo, então, o que que você acha? Eu estou lendo aqui, a Clarice me mostrou que você estava já no novo link, comentando o que eu falei. É, e aí, tá, porque aparece aqui que eu estou te botando para dentro para conversar comigo, mas eu acho que é a bateria que está ainda baixa para sustentar a conversa, entendeu? Mas ele está na tomada. Mas é uma boa, pode ser que o universo esteja conspirando para a gente falar mais. Então, se eu não conseguir, eu espero que consiga. Eu estou respirando para me acalmar. Clarice tem razão. A gente pode ter um encontro dois desse aqui de hoje e a gente abordar. E vocês sugerem, assim, diante do que vocês já ouviram, alguma coisa que a gente ainda não contemplou, mas vai seguir nesse papo que a gente teve. Vocês, se você for ok para vocês, para gente, para mim pelo menos é.
Vamos tentar de novo. Eu estava respondendo a Andréia, que como a bateria ainda está baixa, ela não está sustentando eu voltar o Léo. Eu não queria terminar sem me despedir de vocês, mas eu espero que até agora eu tenha tido boas ideias para conversar com o Léo. Não está entrando porque a bateria está baixa. Olha lá, ele aparece a fotografiazinha dele aqui na tela para mim, mas não firma por causa da bateria. Gente, olha só. Peraí, eu vou responder o Léo aqui. O Léo me deu uma ideia que vale a pena a gente resgatar. Esse é um livro que eu ganhei na formação, pode estar aparecendo ao contrário para vocês. É Improvisação para o Teatro, Viola Spolin, da série Estudos, da editora Perspectiva. E a função era a gente ter um apoio teórico, é o que eu estava falando antes, né? A gente ter um embasamento teórico para trabalhar. Eu que não tenho formação de teatro, isso ajuda muito. Como eu me aposentei e não estou direto com uma turma, eu vou dar ele de presente pro meu filho amado, para ele poder também ter essa chance de estudar ele. Não estou dando um livro estragado, né? Está novinho, porque a gente usou e eu usava ele com carinho, tá? É uma tradução boa, com técnicas, de ensino e direção. Isso também é legal, já que a gente também vê gestão, não é só gestão de uma escola, é a gestão da sala de aula que a gente tem, uma turma com alunos e às vezes com alunos de idades diferentes. Então, isso também eu fiz um curso antes de logo que eu estava me aposentando, foi o finalzinho, gestão de sala de aula. Então, se a gente tem um apoio desse, a gente gere melhor o nosso ambiente escolar, o nosso ambiente de ensino. Então, a gente consegue dar conta de algumas situações e torna assim, a gente mais confortável até ter a chance de ter. Porque quando a gente fez o curso Teatro das Letras e quando a gente fez o Poesia em Cena, a gente tinha um respaldo no teatro das Letras de diretor. Um diretor de teatro foi convidado para falar com a gente, para formar a gente. Então a gente não fazia nada, nem tinha ideias da cabeça da gente. A gente tinha ideias a partir de um respaldo teórico da área do teatro. Com Poesia em Cena foi a mesma coisa. A Beth Araújo é atriz. E ela tanto pegava o nosso gancho, professores, sala de aula, a realidade dos alunos, que ela também tinha, porque ela fazia um projeto de teatro e poesia com as crianças. E aí a gente unia esses dois ambientes com a Beth Araújo. Beijo para a Beth de novo. Eu gostaria muito que ela assistisse isso. E aí ela, o ambiente fluía, a gente se sentia mais segura para trabalhar o teatro com eles, a poesia, dar voz a essa linguagem, da visibilidade, dar corpo a ela. E era muito bom. Vou tentar de novo falar com o Léo, que para mim ainda está aparecendo bateria baixinha. Alguma dúvida até agora dessa parte de eu falando sozinha, monólogo, coitada de mim? Improvisação. Aí, Léo, eu acho que eu estou botando em prática a improvisação nesse meu teatro telinha. Gente, pode botar pergunta, tá? Eu leio aqui.
Gente, eu tô lendo aqui vocês botarem. Ah, o Léo tá aqui dizendo, ele não tá na cena, mas ele tá dizendo aqui, ó. Eu tô acompanhando aqui pelo computador. Ele não leu o livro todo, mas é importante para quem precisa ter uma base, entendeu? Gente, Léo só tá arrasando aqui, hein? Tanto no primeiro momento como agora, todo mundo arrasando com o Léo. Sim, arrasando no lado bom, tá, gente? Pelo amor de Deus. Seu Luiz, ninguém tá maltratando o Léozinho, não, tá? Eu não ia deixar. Mas estão amando. Ai, que bom, Liana, que eu mostrei. Você quer? Precisa de mais alguma coisa para anotar? Né? Mas eu acho que, Léo, você está falando uma coisa legal. Dar corpo, é, é, dar corpo à poesia, porque a gente lê ela chapada num livro. Se eu ler esse texto como uma aula que vai valer nota de leitura, não vai adiantar nada. É, eu acho que sim, Léo, teatro vai além do palco. Eu dou corpo na hora que eu gravo. Por exemplo, eu lembro quando eu li o teu texto, você sinalizou com o autor que ele ganhou outro corpo, outro volume, quando eu li com a minha interpretação, que era o que eu estava sentindo, o que, que ele estava conversando com. Porque tem isso, né, Léo? Vê se eu estou certa. É, o texto, quando eu leio e quando eu dou voz a ele lendo alto, não é só leitura para nota, é dar, é dar corpo, da minha voz, a minha personalidade para o texto do outro. E foi o meu medo que eu falei na outra hora. O meu medo de estar agradando o autor do texto, porque ele era um autor vivo, convivendo comigo, é, dando retorno. E aí, como que esse texto ganhou corpo? Clarice, é verdade, a gente não tem ideia de como o teatro ganha esse corpo se a gente não tem esses papos com o Léo. Por exemplo, que eu escolhi hoje pelos motivos que eu já dei. Quando a gente está num curso, a gente tem o convívio com o diretor ou com a poeta, com a atriz que deu o curso de poesia em cena, ela dizia como a gente podia dar esse corpo novo ao texto que a gente estava lendo, não era só ler ele chapado, né? Léo, eu tô te ouvindo aqui no chat, tá? Então, se você quiser falar mais alguma coisa enquanto eu vou tentando, eu vou dando voz para a tua resposta e das pessoas. É, olha lá, o Léo está dizendo aqui que o entendimento do texto vai da experiência de quem lê. É um pouco do que a gente também falou, da vivência, das experiências anteriores, do que eu tenho de conhecimento de vida que o outro não tem. É o ponto de vista. Não podemos ignorar que o autor quis dizer, mas a leitura e seu significado dentro da arte é plural, sim. É plural. Por isso que eu sempre discordei, e o Léo participou dessa minha discordância. A gente debateu isso. Nem sempre a gente concorda e a gente discute muito. É um embate diário de como esse é plural e não dá para dizer que existe uma única interpretação de um texto. Eu não posso usar esse texto para ensinar alguma coisa para alguém, porque não tem só o quis dizer em letras altas, né? Eu quis dizer só de quem usa o texto, ou esse, ou esse, ou esse, só pelo ponto de vista de quem lê. Tem o ponto de vista de quem escreve, tem o ponto de vista de quem lê, de quem ouve o debate. Todos vocês que estão aqui com a gente
vão ter um ponto de vista. Por exemplo, eu vi que a Liana já quis que eu mostrasse de novo a capa do livro desse. Eu perguntei, tá dando para ver? Deu para anotar? Tem mais alguma coisa que quer que eu mostre? Não, ela conseguiu anotar. Quer dizer, eu já criei nela a expectativa de conhecer a obra para ela pensar no que a gente conversou e ter a própria concepção. Sim, Léo, a fotografia tem significado muito diferente. O olhar único, o olhar de quem fotografa. Eu lembro que quando eu disse que Clarice já nos tinha fotografado, você riu. Clarice é mestra em me fotografar com pose ruim. É o olhar dela. Eu olhei e achei a foto ótima. Mas a gente precisa do outro, que é o Léo, na fotografia. Então, são muitos olhares, o de quem fotografa, de quem é fotografado. Lembrando, gente, que aqui a gente deu autorização para ser fotografado, senão a gente nem se filmava. O Léo podia não ter aceito o meu convite para falar conosco. Então, a imagem é muito importante, tá? Esse é o lance da linguagem. Lembrando que quando a gente fizer uma atividade com criança, a gente tem que ter respeitado o direito do pai não autorizar o uso da imagem, da gente não publicar a imagem sem autorização. Eu procurava, quando eu estava em sala de aula, fotografar daqui para lá, de trás, para não aparecer o rosto, ou de cima, porque aparecia o que a criança estava fazendo, ela fazendo, mas eles não tinham invadido a individualidade. Então, lembrando disso. Matemática é exata, literatura jamais, dentro do que ela pode representar e oferecer no seu contexto. Perfeito, Léo. Tá vendo? A gente consegue conversar um lendo o outro. O Léo tá comigo aqui, não estou falando sozinha mais não. Então, a gente tem isso de registro, de corpo, a nossa vida é um teatro, a vida é um palco. Ou não, Léo? Errei? Mas assim, tem contexto, tem vivência, tem experiência. É, experienciar é muito importante, é ganhar dar alma às coisas, né? A minha alma é diferente do Léo, a gente pensa parecido, mas a gente não fala igual, porque cada um tem a. Ai, vocês estão dando coraçãozinho, estão me deixando mais feliz. Eu vou tentar botar o Léo de volta de novo. Peraí. Ah, ainda não consegui. É, deixa eu ver o que o seu Luiz está. Obrigada, seu Luiz. Obrigada, seu Luiz. Seu carinho é muito importante também para a gente, tá? Obrigada. O seu Luiz é nosso colega da faculdade, tá? Ah, eu estava olhando porque a minha filha está atendendo o telefone para mim, que era minha mãe. Seu Luiz, obrigada. Ai, que bonitinho. Isso tudo foi feito para vocês, tá? Foi uma ideia que a gente não fala sozinho, a gente não vai, não tem diálogo se a gente não tem esse papo com vocês, essa devolutiva, essa. Eu sei que cada um aqui vai aprender de uma maneira diferente e vai desenvolver isso, perceber e buscar novos conhecimentos a partir disso, tá? Léo, eu esqueci alguma coisa? Ela botou 4.000. 3.000 Peraí que eu estou ouvindo aqui o recado, tá? Da minha mãe, tá? 3.000 tá para pagar as contas, inclusive mesadas e academia. E 1.000 tá bonita. Tá bom. Avisa ela. Tá. Gente, eu estou conversando com a minha filha, não posso mostrar porque ela não gosta. É o lance de. Não é porque eu sou mãe dela que eu tenho o direito. Eu já fotografo muito elas.
É, então, eu não tenho nem como mãe o direito de virar a câmera para conversar com ela e vocês verem, tá? Mas vocês me ouviram conversar com ela aqui. Obrigada, eu vou dar seu beijo, tá? Sua irmã, ela te adora. Seu Luiz, ela ganhou, o Léo ganhou duas irmãs aqui em casa, tá? Elas são apaixonadas pelo Léo. A mais velha, então, se eu falo que eu tô com o Léo, ela até para. Por isso que ele chama de irmã, tá, seu Luiz? Então, eu lembro, voltando, a imagem é uma coisa muito importante. Eu e o Léo nos propomos a usar a nossa imagem, a nossa voz, né, dar corpo a esse diálogo, mas a gente se preocupar com a voz, a imagem do aluno, do coleguinha, do filho. Por isso que eu fiz questão de avisar seu Luiz que ele tinha sido fotografado, está registrado, depois ele pode pedir para ver a imagem. Léo, você tem alguma coisa que queira dizer, que queira. Ah, seu Luiz, como é bom ter o seu apoio. Já tenho o meu amor de pai, tá? Espero que o senhor receba o amor dessa filha emprestada aqui, tá? Coraçãozinho pro senhor. Acho que é isso. É formação lúdica dentro da formação acadêmica. Sim, sim. Eu acho que quando a gente fala de ludicidade, não é que literatura e teatro são brincadeira. Vê, Léo, se eu estou falando a verdade. É formação, tem teoria, precisa de prática. Eu preciso, para ter prática, fazer a minha prática, ter o respaldo teórico. Não é brincadeira, apesar de ludicidade remeter a um espaço de ludicidade. Não é brincadeira, eu não posso fazer só brincadeira. Ah, vou brincar de teatro. Ah, eu vou brincar de ocupar com leitura um espaço do que eu não sei o que fazer. Vai ler, meu filho, tá aqui. Ontem a Clarice lembrou da infância com essa coleção da editora Ática. Eu vou botando aqui para mostrar para vocês. E as lembranças boas que ela tinha de cada filho ganhar a coleção de estrelinhas. Então, uma estrelinha era livro fácil, a segunda estrelinha era livro com mais complexidade, e até o quarto. Então, cada irmão ganhava a estrelinha literária da sua competência como leitor. Então, não é brincadeira. Quando a gente fala de ludicidade, é que a leitura tem que ter um lado prazeroso. Vamos, assim, tentar. Eu sou de um tempo, o Léo também deve ter passado por isso, mas o seu Luiz, nosso colega seu Luiz, Leide, Michele, a gente teve uma época que a gente lia para fazer prova. A gente escrevia para ganhar nota. Eu lembro que muitas vezes vinha tudo corrigido de caneta vermelha e era muito ruim, gente. Deixava de ser engraçado. É o que o Léo falou. É brincadeira, mas quando um chora, não é legal, deixa de ser brincadeira. Quando é brincadeira para um só, deixa de ser brincadeira. Deixa de ser engraçado. Então, ludicidade nem sempre é brincadeira, tem que se ter responsabilidade, tem que se ter um embasamento teórico. Sim, Léo, eu não posso pegar um Bartolomeu Campos de Queiroz, uma Marlene de Carvalho, para quem não é da educação e não entende de educação. Eu não posso dar um livro de teatro para quem nem gosta de teatro ou não entende o mundo de teatro. E aí eu vou aqui na minha mesinha de literatura. Como é que eu vou dar um livro de receita? Aliás, esse livro aqui foi criado, quando ele foi editado, foi para trazer as receitas da Dona Benta no sítio do Pica-Pau Amarelo. Hoje ele é desse tamanho, repara. Como é que eu vou dar esse livro dessa grossura
para uma pessoa que tem pouca fluência de leitura, proficiência literária para entender. Ah lá, a Dani está falando isso, de ter lido para fazer prova. Imagina se eu dou para uma criança de nível 1 de leitura, de fluência, um livro desse tamanho. Mesmo eu mostrando para vocês que tem receita, que tem figura. Mas se eu folhear, olha lá, tem mais texto do que figura. Tem índice. Então, como é que eu vou mandar isso para uma criança pequena? Dani. Gostar de ler, a criança até deixa de gostar de ler. Entendeu? Mas, por exemplo, se eu faço com ela um caderno de receita para a Semana da Família, para o Dia das Mães, que ela vai poder dar para a mãe, para a avó, para a madrinha, para quem cuida dela, ou para ela cozinhar com essa família, ela vai ter mais vontade. Olha só, Léo, é maravilhoso conhecer os autores dos textos que a gente lê. Eu conheci Júlio Emílio Brás por conta de trabalho. Eu conheci Silvia Castro, atriz, escritora, contadora de história, professora. Silvia Castro, meu beijo para você. Júlio Emílio Brás, meu beijo para você. Eu lembro que um dia no salão, foi no Ler, na Biblioteca Parque, na Presidente Vargas, estava lá um monte de livro, não sei o que, eu olho no corredor, até Júlio Emílio Brás lançando livro, autografando, conversando. Léo, você imagina eu sair correndo no corredor, aqueles meus chiliques, aos berros, e dar um abraço em Júlio Emílio Brás. Rio Júlio Emílio Brás, Rio Silvia Castro. E aí eu falei assim, vou correr, porque eu esqueci meu livro, vocês não me avisaram que estavam aqui hoje, e eu vou comprar um livro, o seu livro, para autografar. Adivinha? Ganhei o livro e ganhei o autógrafo. Num dia especialíssimo, porque era o dia do aniversário do meu padrinho, que eu já não tenho. É o que a gente estava falando antes. A literatura ganhou mais significado porque eu ganhei aquele dia, naquele dia importante para mim, aniversário do meu padrinho, que eu já não tinha mais, eu ganhei um livro, passou a ter outro peso, outra alegria, e eu adoro o Júlio Emílio Brás. Seu Luiz, bem assim. É, literatura, Jaqueline, a gente tenta, nem sempre a gente usa clássicos, porque é o que a gente estava falando, adaptar para as crianças, para a idade da criança. A gente tem que trazer a obra para uma linguagem que não adianta, não adianta no dia que a gente foi na visita ao Museu da Língua Portuguesa, o Ed estava falando isso. Se a gente pega um texto como a Bíblia, escrito com aquele linguagem rebuscada, o fiel não lê, não entende a mensagem. Se eu pego um clássico com a escrita do autor do século XVIII, XVII, a criança não lê, mas que na hora que eu adapto, sem tirar a mensagem inicial que o autor quis passar, a criança se aproxima do clássico, ou não. Mas a gente tem a chance de discutir com ela. Sim, sim. Você vê, eu tenho um cantinho. Esse cantinho que vocês estão vendo aqui é um cantinho de literatura infantil. Tem boneco, tem bagunça, tem latinha, tem cadeirinha com coisa colorida. A criança tem que ter esse cantinho perto dela. Eu sei que as famílias nem sempre têm o dinheiro para botar esse cantinho, ter muitos livros, não sei o quê. Ah, o livro é muito caro. Mas assim, eu mesma tenho comprado livros usados, mais baratos, 5. Eu fiz uma compra essa semana, livros de 5, 10 reais. Uma vez eu abri livro da Sônia Rosa, a Manta, quando eu vi estava autografado para a criança que leu. Provavelmente, como o Léo, que conheceu o Júlio Emílio Brás na escola, essa criança conheceu Sônia Rosa. A mãe comprou o livro e ela autografou.
a criança provavelmente cresceu e a mãe se desfez daquele exemplar. Eu espero que ela entenda que já está protegidinho. Vamos tentar adicionar o Léo de novo. Não, ainda não consegui. Sim, Léo. Leitura regional, literatura de todas as formas, clássicos ou não. A gente tem que ter variedade. Variedade. Gente, é bom ser exemplo, né? A filha de uma amiga está querendo ser professora. E, gente, ela está querendo se formar pelo ISERJ, está aqui me pedindo um monte de dicas. E aí ela está aqui fazendo um monte de perguntas. Representatividade também conta muito, Léo. Conta muito. Sabe por quê? Porque se o cara não se enxerga naquele livro, a tendência é ele fechar o livro e não ler mais. Quando Guimarães Rosa escreveu Grande Sertão Veredas, ele teve o cuidado de colocar ali não o que o escritor, o autor dentro da cátedra da norma culta tem que fazer. Não, ele tem que fazer, ok. A gente não pode ensinar a escrever errado, tá? Mas ele pegou a língua contemporânea da época e a forma de falar, a representatividade de quem era do sertão. A forma, ele botou no papel a forma como aquele cidadão, aquele povo lia. Aí você vai dizer assim, mas é tão difícil ler Grande Sertão Veredas. Aí um dia eu cheguei na ABL, Léo sabe que eu gosto, Léo sabe, o Giovânio sabe, Rosane, que eu adoro a Academia Brasileira de Letras. Os meus velhinhos estão me fazendo uma falta. E um dia disseram assim, era para falar de Guimarães Rosa. Lê Guimarães Rosa em voz alta, porque aquela palavra vai ganhar sonoridade. Ele vai ganhar o sotaque daquele povo. E aí você entende o que ele quis dizer, ganha o significado. É muito importante o significante e o significado. Léo. Sim. Sim, Léo. Quando ele lê e ele ganha repertório, ele passa a conseguir escrever. Primeiro uma releitura, um reconto. Dali a pouco ele já está fazendo textos autorais. Giovanni, eu adorei ir na ABL com você. E eu entendo que às vezes é complicado por conta de horário. Quem mora longe, eu lembro do sufoco do Léo, do Giovanni para ir por conta da condução. Mas é tão importante quando a gente sai da zona de conforto e vai para um outro espaço, principalmente espaço de leitura. Eu espero que o Giovanni tenha gostado de ir à ABL. Gente, eu estou me virando porque eu continuo lendo aqui, tá? A resposta de vocês, tá? Eu estou me guiando, falando com o Léo aqui também. Ter esse lugar de fala, ter um ponto de vista. Eu só comecei a entender melhor o Graciliano Ramos quando eu fiz a experiência de ler em voz alta. Aquilo ganhou corpo e sonoridade. É o que o Léo estava falando do corpo. Sim, sim, Clarice. Precisa ser parte da história, respeitar o espaço de todos, do autor da obra, do editor, da criança que lê, do professor que indica. Ele pode ler, por exemplo, eu estava falando que ler em voz alta para ganhar nota de leitura, né, de fluência, de proeficiência. Mas e se ele ler dando o toque dele, dando a, a leitura dele, a posição dele? Ele está conversando com o texto, ele está tornando isso prazeroso.
entendeu? Ele está tornando aquilo muito interessante, muito mais interessante, né? Do que a gente pode pensar só pelo lado acadêmico. Gente, está vendo? A gente tem que se aprender a se refazer. Tentar conversar. E eu estou segurando porque não deu mais para eu pegar o pezinho e botar ali, porque eu larguei ela na poltrona perto da tomada, da outra tomada. Léo, mais alguma coisa que eu queira? Que parece chata, Jaqueline, é verdade. É verdade. Mas, Jaqueline, lembra só, acontece com o teatro a mesma coisa que acontece com a literatura. O preço do ingresso e o preço do exemplar. Eu só pude comprar esse livro aqui para minha filha quando ele entrou em promoção, que ele estava quase R$ 200. Quando ele entrou em promoção, não sei se era pela semana do dia do professor, o que que foi, e aí eu ganhei um desconto. E aí, olha só, eu não vou enveredar pelo papo da política, mas enquanto no Brasil a gente pensar que a cultura não vale, a cultura torna. Eu não quero que a cultura seja. Tá. Léo tá me lembrando da hora. Sim. Obrigada, Léo. Enquanto a gente pensar que cultura torna o cidadão crítico, e isso pode ser perigoso em várias instâncias, a gente vai continuar tendo colegas, alunos, crianças, pai, mãe, avô, periquito, vizinho, que não vai poder ter acesso ao livro ou ao ingresso do teatro, do cinema, porque é muito caro. Então a gente tem que pensar o que a gente quer, né? Porque isso tudo vai tornar o cidadão mais crítico. Gente, são 7 para o meio-dia. Eu botei como teto meio-dia e 15. Tem mais alguma coisa que vocês querem contemplar na conversa? Ou o Léo encerrar, coloca também a sua despedida aqui, já que eu não consegui te colocar para dentro de volta. Ó, o Léo tá entrando aqui para você se despedir. Tá aí para você poder se despedir ao vivo. Mas eu quero deixar aqui meu agradecimento já a quem veio, quem continuou quando caiu a bateria. Pedir 1000 desculpas pela bateria, porque não deu tempo para eu correr buscar a tomada para ligar aqui perto do computador, né? Eu aproveitei o estabilizador para poder mostrar a conversa com você e ler a conversa com vocês no chat. Seu Luiz, foi muito bom ter o senhor aqui, seu Luiz. Foi um prazer conhecer o senhor. Espero que o senhor receba o meu amor e o meu carinho. Manda o meu beijo para mamãe de verdade. Léo desconectou, Léo. Estou tentando de novo. Muito obrigada. Já que eu também amei você. Oi, Léo! Desculpa, eu não te derrubei, não, tá? Desculpa eu te Voltei, derrubar. gente. Nada, relaxa. Você sabe que eu fico ansiosa. Vamos fazer a dois, e aí tá tudo certo. Não, mas termina de falar aí, depois aí eu falo e encerra, depois tu encerra, Tá, porque a eu página quero é tua. agradecer a todo mundo que voltou, Léo por ter ficado ali comigo, me dando apoio moral no chat e atendendo as pessoas enquanto eu voltava, enquanto eu falava, me lembrando algumas coisas e até do horário. Léo, muito obrigada. Léo, eu te amo de montão. E eu sabia que esse papo ia ser um sucesso, muito mais por tua causa do que por minha. Olha lá, cara! Jamais. Muito obrigada, eu te amo muito. Você disse pro seu pai que eu passei a amar seu pai. Qualquer dia eu já estou chamando ele de pai também. Dá um beijo na sua mãe, pelo amor de Deus. Ah, tá, que ela tá Tá? daqui ouvindo também. Tá ouvindo? Mamãe, parabéns por amanhã. Obrigada por ter me dado esse menino de presente. Parabéns para os dois por ter dado essa educação linda
que vocês deram a ele. E obrigada por estarem aqui com a gente, todo mundo, colegas e tal. Cara, e assim, só para minha última fala, assim, eu acho que é isso, assim, é muito do que a gente falou o tempo todo e que a Liana falou depois, eu fui falando pelo chat, e vocês também comentaram ali pelo chat. Eu acho que é importante a gente entender que a literatura e o lúdico, ela vai além. É além, sabe? É assim, a gente falou lá no começo para não engessar, sabe? Não, e aí, com todo respeito, não nivela por baixo. Sabe, pode Isso, ser aquele que mais, isso. sabe, pensa alguém que tem pós-doutorado em literatura, cara, ele não sabe o que é literatura ainda, sabe? É além, vai além. Então, assim, Lembra da Malu? Ela falava isso. exatamente. Ela trazia a gente para um patamar de não parar de ler sobre literatura. Isso, porque, tipo assim, e é muito. Então, assim, academicamente falando, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, ela vai além. Então, assim, sempre pensem no lugar da... E aí, gente, quando a gente fala literatura, eu vou dar um exemplo muito prático. Eu fiz uma tatuagem na perna, né? Eu fiz uma floresta negra na perna. E aí, a Liana, eu mostrei a foto para ela e ela lembrou de um livro. Cara, olha que loucura. Tipo assim, eu mostrei do Morro Morro dos dos Ventos Ventos Uivantes. Uivantes. Então, assim, a literatura ela é isso, sabe? Tudo é literatura. Então, só que a gente, num lugar acadêmico, e pensar que a gente vai ter que estimular esse raciocínio e pensamento, como que a gente consegue? Então, uma foto, ela é literatura, sabe? Porque a literatura não é o que está escrito, assim. Se você para ir além, eu estou falando de ir além, sabe? Uma foto, ela é literatura. A gente pensa que durante muito tempo, e ainda tem gente que pensa isso, livro de imagem ou com pouco texto tem um lugar de fala menosprezado porque ele não tem texto, mas a imagem é um texto. Você não pensou, você pensou outra coisa para sua tatuagem. Entendeu? Sim. Mas a gente não pode dar qualquer texto, não é tudo que a gente chama de literatura. A gente também tem que ter esse cuidado de dar um livro de qualidade para esse leitor, ainda mais de iniciante. Sim, e é processo, gente. Então, assim, eu não sei como trabalhar, e assim, para quem vai começar no estágio agora e, sei lá, não sabe o que fazer. Cara, começa você a pegar a literatura não escrita, porque, assim, educação infantil não sabe ler. Eu parto desse princípio. Então, assim, a não ser que tem uma Maísa na tua turma, que ela sabe até as capitais. Então, assim, mas, cara, pega o que é imagem. O que você, adulto, consegue pegar qualquer imagem e construir uma história em cima daquilo. É literatura, gente. É literatura autoral, sabe? Não é porque eu botei a foto da Emília que o aluno vai entender que é a Emília. Porque se ele quiser falar que aquela é a irmã dele, é a irmã. E é isso, sabe? Então, acho que a gente precisa... não daqui para frente, mas enfim, né, na vida acadêmica, quando a gente entrar numa sala de aula, quando a gente sair, até para quem já é dentro da sala de aula também. Eu acho que precisa repensar do cotidiano, isso, repensar o que é literatura, sabe? Então, assim, literatura é para comunicar. A literatura ela tem que ter início, meio e fim. E aí, se eu digo que quem anda hoje em dia não tem mais isso, mas antigamente nos filmes de hospital, que era só uma pessoa com a mão assim, e você entendia que era para calar sua boca naquele espaço, tem início, tem meio e tem fim. A literatura está ali. Sabe, se eu pego uma foto do você que mostrou a paisagem da sua casa, e aquilo é literatura, porque eu consigo escrever uma história sobre aquilo, você consegue outra. Então, assim, como e quanto que a gente consegue explorar o aluno e se explorar num lugar de escrita, num lugar de... Sim. E aí não só de fala escrita, não, gente. Pode ser de fala verbal também, porque se o aluno não sabe escrever... Oralizar. Isso, e aí assim... Ele aprende a ler oralizando primeiro. Isso, e aí como que você, professor, porque você é mediador disso, vai transformar aquilo que é oral em escrito. E aí como que você consegue dar para esse aluno o lugar de escrita? Então, assim, você pega uma imagem, o aluno conta uma história daquela imagem, você escreve aquilo para ele e ele tem o seu primeiro livro. E aí ele tem, porque assim, a gente só vai ter o segundo se tiver o primeiro. A gente só vai ler o segundo texto se ler o primeiro. Então, até onde e que a gente consegue, que também é um lugar da gente conseguir. Então, até onde que a gente consegue colocar o aluno no lugar da escrita, dele ser o protagonista aí não só da vida dele, mas também das histórias que ele conta, sabe? Sim. Então, como que ele, dentro da realidade dele, do conhecimento dele, do que ele... E aí, gente, eu tô falando de 3 anos, sim, se ele conseguir contar uma história, ele vai contar. Sabe, eu fiz um estágio com a minha irmã e aí eu mandei uma foto que era do sítio do Pica-Pau Amarelo. Eram 4 fotos do sítio do Pica-Pau Amarelo e uma das crianças que respondeu
Não tinha nada de briga no negócio, gente. Mas assim, ele falou que era a Emília, era uma foto da Emília, Narizinho e Pedrinho. Depois era uma foto deles com a Dona Benta. Depois era uma foto deles com a Anastácia. Depois eles com o bolo. E a criança contou uma história, assim, e era a vida dela, gente. E foi a primeira história que ela escreveu. Que era a história da Emília, que fez besteira. Aí ela foi com a tia Anastácia. Aí ela apanhou da tia Anastácia, não tinha nem briga no negócio. E aí, no final das contas, ela estava bem, ela ganhou um bolo. Gente, é isso. A história dela é essa? É essa. Sabe, eu só mandei a foto. A narrativa é dela. E aí, como que a gente consegue dar a essa criança, a essas, né, porque a gente não vai dar aula para um aluno só, a essas crianças a narrativa delas. E entender que tudo bem. Se para ela a Emília apanhou e depois ela aprendeu e ganhou um bolo, para ver ela apanha, aprende e ganha um bolo. Bom para ela que ainda tem um bolo, porque tem gente que só apanha e não ganha nada depois. É verdade. Então, assim, né? Então, eu acho que é isso. Acho que a live, isso que essa conversa que a gente teve hoje, acho que é para mostrar que a literatura ela vai além. A gente, dentro do que é a literatura, eu no começo mostrei um texto que falava de bullying para criança, mostrei um outro que falava de bullying para adulto. Então, é de uma menina que ganhava asa até uma menina que cortava o pulso. E a literatura ela passa por esse lugar. E a gente vai passar por esse lugar, porque a gente também vai passar pelo EJA. E aí, na educação infantil, é só aquele garotinho que fica jogado no canto. Quando a gente entra no EJA, o bagulho nossa, é outro. É outro lugar. E a gente precisa saber lidar com esse outro lugar. Porque não dá pra gente achar que a gente vai falar, gente, vamos resolver no amor, gente. Vamos aqui, olha, fazer uma rodinha, olhar um no olho do outro. Porque até olhar no olho. Exatamente, porque isso, por exemplo, no teatro, até eu ia escrever, acabou que eu não mandei. Por exemplo, no teatro, andar é uma coisa muito difícil, porque o ator não consegue andar. Porque assim, você precisa preencher aquela andada de um monte de coisa que você nem sabe. E aí, olhar no olho é muito difícil, porque assim, se a pessoa está reprimida o tempo inteiro, gente, ela não vai olhar no olho. E aí é corpo. E a gente aprende, talvez não da maneira como acho que a gente deveria aprender, mas a gente aprende expressão corporal na faculdade. A gente tem isso. A gente tem essa questão da linguagem corporal. E aí isso fala. E aí o corpo é literatura. Porque uma estátua, ela traz a sua história. Qualquer estátua que você pegar, ela traz a história. E se eu escrevo aquilo, a história daquela estátua, é literatura. E a história da estátua passa por quem construiu ela também, tá? Não é só o cara que está lá, não. Não é nem o cara, né? É a imagem do cara. Então, assim, é literatura. E onde que a gente consegue, dentro da nossa sala de aula, colocar isso? De criança até o EJA, e depois quem não quiser dar aula para ele, e depois quer fazer, e seja na faculdade, que seja na vida. Onde que a literatura entra? Eu acho que isso é o importante de tudo que a gente discutiu hoje, é cada um entender aonde que a literatura entra na minha vida. E aí você aprende a lidar com aquilo e deixa, exatamente. E deixa entrar. E depois que entrar, você precisa deixá-la também florescer, que é importante, né? Saber que tipo, ela vai entrar e ela não vai ficar, né, gente? Tipo, não é? Até o sangue sai, circula, imagina a literatura. Então, assim, eu acho que é importante isso, de tudo que a gente discutiu. Assim, já para encerrar minha fala. Aonde que a gente consegue colocar a literatura na nossa vida, e aí não só o teatro, mas aí a literatura, se você fisicaliza ela, é teatro. Não tem outro nome para dar. Tá bom? É teatro, tá? Para quem, não faço teatro, mas eu brinco de carrinho com o meu neto. Você está teatralizando, é teatro. Exatamente. Aquele carrinho não é de verdade, não tem motor, não anda de verdade, não tem motorista. Entendeu? Mas ele está teatralizando, teatro. Se você conta a história, é isso. Então, assim, o teatro ele está o tempo inteiro. Se você canta a musiquinha para os seus alunos, pra gente isso é teatro. Tá? Se você brinca com eles de dançar, sei lá, esqueci o nome daquela música, mas tipo, da galinha choca, qualquer outra brincadeira, se tem corpo e é um lugar de expressão, é arte, gente. E aí eu acho que é esse o lugar que eu queria assim finalizar, tipo, é você entender que tudo é arte e o quanto que você consegue, com o que você tem, ir até ela, e assim, e não ter medo de passar, sabe? Vai além. Quando você chegar ali, não consigo, vai, inventa. Sabe? E aí uma hora você consegue criar a sua própria linguagem da literatura. Léo, olha só para primeiro assim, fechar mesmo, são 12:05. Agradecer. Dizer que já tem gente pedindo o encontro 2 e mostrar o orgulho do teu pai no chat. Ele tá mandando desligar o som. O Giovanni está me mandando ficar em silêncio. Desliga. O Léo fala demais, que bom. Esse que bom veio com uma carga de orgulho.
que só Jesus, só uma mãe nota assim, o filho fica com medo. Mas assim, eu quero que esse nosso encontro, que foi um prazer enorme estar aqui com o Léo, seja também o nosso presente, a nossa linguagem, a nossa comunicação, também uma forma de presentear os pais, as mães, o nome que tenha no dia de amanhã. Que seja um domingo muito cheio de bênçãos e que seja o nosso presente em forma de linguagem. Tá? Beijo. Beijo, gente. É isso. Até a próxima. Aliás, até Até daqui a a próxima. pouco. Liane, É. depois você bota aqui na tua página, não sei se tem como colocar, o link da Agnes, porque eu tô pelo celular, não consigo sair, meu computador desligou. Espera aí. E aí, quem quiser, só aproveitando já, fazendo aqui as propagandas já, de tarde vai ter outra live também ainda dentro da instituição, que é com a Agnes e o Matheus, que são dois queridos também da faculdade, e vão falar de um tema super importante que a gente passou aqui de forma muito rápida, que fala sobre a questão do racismo estrutural, assim, e eu acho super importante, porque às vezes a gente não se dá conta. Porque às vezes a gente não se dá conta. A gente pensa muito no que claro, né? Tipo, quando alguém chama o outro de macaco, quando alguém joga uma banana, mas tem coisas que vêm com o tempo. E aí já ficaram tão presas que a gente não se dá conta. E eu acho importante que todo mundo assista. Ou quem puder, ou quem quiser, enfim. Sim. Mas eu acho importante que negros e não negros tenham ciência da existência disso. Sabe? Não, ninguém tá imune, não. E assim, o Léo está falando negros e não negros porque o tema do papo é racismo estrutural. Tá ali o link, gente, copia e abre depois nos grupos das faculdades, tá rolando o convite. Mas assim, o tema é racismo como o nosso foi teatro e literatura. Mas a gente pensa assim, homens e mulheres podem defender a não violência contra a mulher, pais ou não pais, quem nunca teve filho também defende a não violência contra a criança. A gente sabe que muitas crianças nessa pandemia sofreram violência porque passaram mais tempo próximos aos seus agressores, porque às vezes está dentro de casa ou na vizinhança, né? Porque às vezes é gente conhecida. Então a gente tem que não é só empatia e alteridade, não. A gente realmente tem que entender que é uma questão cidadã, a gente está discutindo e resolvendo e refazendo e reescrevendo uma nova história em alguns temas. Gente, beijo, obrigada. Beijos, beijos. Beijo, beijo, vou fechar. Bom almoço, entrem, participem, obrigado, obrigado e gratidão.